Hello guys! No vídeo de hoje a gente vai estudar a Past Passive Voice. Na última aula que a gente teve por vídeo, a gente pôde estudar um pouco da Present Passive Voice, junto com a diferença entre voz ativa e voz passiva. Só para relembrar, na Active Voice o foco está em quem executa a ação. Já agora, na Passive Voice, o foco vai estar na ação ou em quem sofre a ação. Lá na Present Passive Voice, nós utilizávamos o verbo to be is, se fosse um objeto no singular, e se o objeto fosse plural, usávamos a forma are do verbo to be. Agora, na Past Passive Voice, nós vamos utilizar a forma do passado do verbo to be, que é o was e o were. Se o objeto, ou seja, aquilo, aquela pessoa que sofre uma ação estiver no singular, eu vou usar was. Caso meu objeto da oração estiver no plural, eu vou usar were, ok? Como é que funciona a estrutura da voz passiva? Para a gente relembrar, ela segue o mesmo esquema da Present Passive Voice, onde eu tenho o objeto, que é aquilo que sofre o efeito de uma ação, the verb to be in the past, was for the singular, and were for the plural, and the past participle, ok? Particípio passado do verbo. Para relembrar o que é o particípio passado do verbo, eu trouxe aqui 3 exemplos de verbos que a gente encontra numa tabela irregular dos verbos em língua inglesa, onde nós temos a primeira coluna no infinitive, the second column we have the past simple, and the third column, the past participle, que é essa coluna aqui que a gente vai usar para construir as frases na voz passiva, ok? Caso os verbos forem regulares, a gente não vai encontrar eles dentro dessa tabela, então a gente vai acrescentar o ed, como é o caso do open, que vai ficar opened, do clean, que vai ficar cleaned, do play, que vai ficar played, entre outros casos de verbos regulares, ok? Para deixar claro, né, nas frases da voz ativa, como é no passado, o verbo ele vai ser encontrado aqui. Porém, na construção da voz passiva, nós utilizamos a terceira coluna, que é o past participle, ok? Como eu mencionei anteriormente, na voz passiva o foco ele está na ação ou em quem sofre o efeito dessa ação, não sendo necessário informar quem a executou. Porém, se a gente quiser dizer quem fez essa ação, é possível. E diante do sujeito que fez a ação, eu vou utilizar a preposição by, que significa por. Here we have an example. It was done by me. Isso foi feito por mim, ok? Então, nós temos aí o by na frente do sujeito que executou a ação. Nesse exemplo aqui, no caso, eu. Let's continue. Here we have some examples of sentences in English in the active voice. Então, essas frases em preto, John washed the car and I did my homework, they are active. São vozes ativa. Agora a gente vai construir junto, aqui no vídeo, na aula de hoje, as frases na voz passiva, onde o foco vai sair de quem fez uma coisa e ele vai
para quem está sofrendo. Se a gente observar aqui em cima, então a gente vai ter o objeto, o verbo to be, was ou were e o past participle, ok? Então, nessa primeira frase aqui, John washed the car. O nosso objeto, aquilo que está sofrendo a ação, é the car. Agora eu preciso usar o verbo to be. Como the car é singular, eu vou usar a forma was. Agora, o meu verbo, a ação, é da frase washed. Como ele é regular, ele vai ficar igual, né? Então, vai ficar washed. Agora, eu vou mencionar por quem que a ação foi feita. Então, eu preciso usar o by e o John, que foi quem fez a ação. In the next situation, I did my homework. Então, o que foi feito? Que é o objeto que está sofrendo ação. My homework. Singular. Então, eu vou usar a forma do verbo to be, was. Qual é que era o verbo? Did. Se a gente for olhar o did lá no past simple da tabela de verbos irregulares, o particípio passado dele vai ser done. So, my homework was done. Agora eu vou mencionar por quem foi feita. Eu uso by me. Lembrando que eu tinha aqui um pronome sujeito, I, e eu vou ter aqui um pronome do outro caso, né? Me, him, her, são os oblíquos, né? Como aquela listinha que a gente estudou em aulas anteriores. Ok? Let's go ahead for more examples. He closed the door. Ele fechou a porta. O que foi fechado? É o objeto, né? A porta que está sofrendo ação. So, the door, singular, was. O verbo regular, closed, vai ficar igual, by him, né? Mais uma vez, quando está depois do verbo, eu uso um pronome do caso oblíquo, né? Então, eu troco o he pelo him. Now we have the next example. They made new projects. Ok? Eles fizeram novos projetos. O que foi feito? Novos projetos. Então, esse é o meu objeto da oração. New projects. Agora, prestem atenção que projects está no plural. Então, eu vou usar were. Qual é que é o verbo? Made. O particípio passado do made é igual, né? Igual como no simple past. Então, made, eu vou mencionar por quem que a ação foi feita. Então, eu vou usar by e o them, ok? So, new projects were made by them.